Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui sobre ideias que fazem a gente pensar, né? Hoje a gente vai explorar uns trechos de uma obra que, olha, propõe uma jornada bem intensa de autoconhecimento. Cura-te a ti mesmo. O livro ele é apresentado como psicografado pelo João Nunes Maia, né, e atribuído ao espírito Miramés. E a ideia central, nossa, é daquelas que ficam ecoando, sabe? A cura, seja da alma ou mesmo do corpo, ela não vem de fora. Começa aqui dentro, ó, dentro da gente. As passagens que a gente separou falam muito de amor, de caridade, do poder assim, imenso que a nossa mente tem e da conexão espiritual. Tudo isso como ferramenta mesmo para essa transformação. A nossa proposta aqui é meio que desvendar essas ideias, sabe? Tentar entender a lógica delas e, quem sabe, né, despertar aquele interesse para buscar a obra completa. Exato. E é interessante que logo no prefácio, que é atribuído a Bezerra de Menezes, o tom já é esse. Diz que ler o livro é mais que só receber informação. É um convite à caridade, sabe? Mas começando pela caridade com a gente mesmo, através da tal reforma íntima. A base, claro, são os ensinamentos do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Então vamos mergulhar nisso, né? Investigar como é que o livro sugere que a gente pode ser protagonista da nossa própria cura, do nosso bem-estar, buscando uma análise que seja assim profunda, mas também cativante. Acho que essa é a ideia da obra. Perfeito. Ótimo ponto de partida. Então vamos lá. Começar a desvendar esses conceitos. O livro já abre com uma afirmação bem forte. A cura da alma passa por reformas internas e o amor é a base de tudo. Chega a dizer que, olha só, todos os sofrimentos, vistos como tal, nascem da ignorância. E que, no fundo, a gente precisa mais de afeto do que de comida para o corpo. Isso já joga a gente para pensar nas nossas prioridades, né? Com certeza. E o que eu acho particularmente fascinante é como o texto liga, assim, diretamente o amor com a harmonia. O amor não é só um sentimento bonito, né? Ele é descrito como uma virtude divina. E quando a gente cultiva essa virtude, ela organiza o nosso interior, traz paz para a consciência. A caridade entra aí como a expressão prática disso, desse amor, uma fonte de luz, como o livro diz. E ele destaca duas formas principais, né? A divulgação da doutrina espírita, que é vista como um caminho para esclarecer, para entender melhor as coisas, e a prática do bem em si, no dia a dia. E essa ideia de sermos os médicos de nós mesmos, isso parece muito central na obra, né? O livro insiste que a chave da nossa cura tá na nossa mão, sabe? Em despertar valores que a gente já tem e em transformar nossa forma de pensar, de sentir. Claro, ele menciona a ajuda de forças invisíveis, mas a responsabilidade parece ser nossa primeiro, né? Como é que o livro equilibra isso, essa autorresponsabilidade e essa ajuda que vem de fora? Essa é uma nuance bem importante. A autorresponsabilidade é, sem dúvida, o pilar. A obra enfatiza muito que a caridade mais fundamental é a que a gente faz para a gente mesmo, sabe? Aquele esforço de transformar os impulsos mais egoístas ou negativos em qualidades positivas, em valores imortais, como o texto chama. Essa transformação interna, segundo o livro, é o que atrai e permite a ajuda dessas forças invisíveis. Elas atuam em sintonia com o nosso esforço, com o nosso merecimento. O modelo para essa reforma é sempre Jesus, com aquele amor desinteressado dele. Então a ajuda existe sim, mas ela acompanha, ela potencializa o nosso movimento de mudança, ela não substitui, entende? Entendi. É uma parceria, então. Faz sentido. Isso leva a gente para outro pilar, assim, fundamental que o livro explora bastante: o poder da mente. Aqui a conversa fica ainda mais instigante. O texto fala que a vida é um fluxo constante de sugestões. Como assim sugestões? Pois é um conceito bem amplo que o livro aplica para muita coisa. Desde os livros que a gente lê, as palavras que a gente ouve e diz, até, sei lá, a ordem de um general ou a influência de um lugar, de um ambiente. Tudo estaria meio que sugerindo ideias pra gente, sentimentos, comportamentos.
E aí, nesse contexto, a autossugestão ganha um poder, assim, imenso. Acreditar na própria capacidade, repetir afirmações positivas, que o texto chama de mantras positivos, direcionar o pensamento para o bem e deliberadamente esquecer o que entristece a gente. Somos convidados a fazer da nossa fala um canal de sugestões construtivas, sabe? Voltadas para educar, para amar, para praticar caridade. E Jesus é citado de novo como exemplo máximo disso, né? Cuja fala transmitia ânimo, fé. O livro até menciona que a própria sombra curava enfermos, sugerindo um poder que radiava dele. Uau! Isso se conecta com outra ideia que me chamou muito a atenção, o tal do poder visualizante. O que exatamente o livro propõe com isso? É só pensamento positivo ou tem mais coisa aí? Olha, parece ir um pouco além do simples pensamento positivo, viu? O poder visualizante, como é descrito ali, é a capacidade de criar uma imagem mental bem nítida da saúde, da cura, seja para a gente mesmo ou para outra pessoa. E sustentar essa imagem com fé, com confiança. O texto sugere que essa visualização direcionada tem um poder criativo, quase como se ajudasse a plasmar a realidade que a gente deseja, sabe? Em oposição a ficar focado na imagem da doença, da decadência. Não é só desejar, é ver mentalmente a cura como um fato. Com convicção. Nossa, isso implica uma responsabilidade gigante sobre o que a gente pensa, então. Porque se a visualização pode criar saúde, o contrário também deve valer, né? Pensamentos negativos podem... Exatamente. A obra é muito clara quanto a isso. Nossos pensamentos não são só coisas abstratas, flutuando. Eles têm vibração. Eles impregnam o que a gente come, bebe, veste. A vida universal, como diz o texto, estaria ouvindo nossos pensamentos. Por isso essa insistência toda na disciplina mental. Escolher o que pensar, sabe? Não se alimentar do imprestável, buscar pensamentos elevados, inspirados no Evangelho. É um chamado para a gente ser guardião da própria mente mesmo. E ainda tem a questão da telepatia. A ideia de que a gente está numa troca constante de pensamentos com os outros, mesmo sem perceber. O livro sugere que a gente precisa usar a razão para filtrar o que recebe e ter cuidado com o que emite. Chega a projetar um futuro onde a palavra mental seria mais comum. Olha, isso parece quase ficção científica, né? Mas dentro da lógica do livro faz sentido. É como uma extensão dessa vibração do pensamento. Força essa ideia de que a gente não está isolado nos nossos pensamentos, né? Se essa troca é constante, a qualidade do nosso ambiente mental afeta não só o nosso equilíbrio, mas também o coletivo. A mente, nessa perspectiva, é um campo vibratório que precisa ser cultivado com intenção, com responsabilidade, porque a gente está o tempo todo influenciando e sendo influenciado. Faz todo sentido. E como entra a orientação espiritual nisso tudo? O livro posiciona o espiritismo como uma alta sugestão do bem. O que isso significa na prática, segundo a obra? Significa que a doutrina espírita é apresentada como um conjunto de ideias, de princípios, que funcionam como uma sugestão poderosa para o bem, sabe? Para despertar nossos valores internos e ajudar a gente a compreender as leis da vida. Sempre com base no Evangelho de Jesus, claro. O texto faz questão de dizer que não veio para destruir outras crenças, mas sim para oferecer ferramentas para a libertação da ignorância. Ou seja, para um entendimento mais profundo da realidade espiritual e do nosso papel nela. Entendi. Então é tipo um guia para o autoaperfeiçoamento, para entender melhor a caridade e, como o texto diz, para respirar o amor. E o Evangelho? Como ele se encaixa especificamente nisso? O Evangelho é descrito como o conjunto de sugestões de luz por excelência. Seria o código moral e espiritual capaz de limpar a mente das influências negativas e trazer uma paz duradoura. A sabedoria que está ali nele, que o livro chama de erudição cristã, é vista como a chave para resolver nossos dilemas internos, sabe? Para harmonizar nossos impulsos e encontrar soluções para os problemas da vida, alinhando a gente com as leis divinas. E a fé? Aquela famosa frase de Jesus, a tua fé te curou, é muito presente no livro. Como ele define essa fé? É algo que a gente simplesmente tem ou não tem? Ou é diferente? Não, definitivamente não é apresentada como algo passivo ou tipo liga-desliga, sabe? A fé, na visão da obra, é uma força poderosa que mora dentro da gente. É um potencial para o milagre interior, para remover desequilíbrios. Mas ela precisa ser
cultivada ativamente. Não é só acreditar, é agir de acordo. A gente cultiva com persistência no bem, com a prática da caridade, com o exercício constante do perdão. A oração é mencionada como a fonte divina que nutre essa fé, que conecta a gente com Deus e Jesus, que, aliás, o livro afirma que estão dentro de nós. É uma fé que exige confiança em Deus, claro, mas também confiança na nossa própria capacidade de mudar e de agir. Essa ideia de fé ativa, que precisa de obras, leva a gente a pensar: que ferramentas práticas o livro oferece para essa transformação? Falamos de amor, mente, fé, mas como botar isso em prática no dia a dia? O livro detalha algumas virtudes essenciais, certo? Sim. As virtudes são apresentadas como as ferramentas concretas para essa reforma íntima. O perdão, por exemplo, é tratado com muita profundidade. Não é só esquecer a ofensa, é ir além, é amar quem ofendeu, orar por essa pessoa. E o livro sugere que essa atitude gera correntes magnéticas positivas? Pode explicar um pouco mais sobre essas correntes magnéticas? Como o livro descreve esse mecanismo? Parece interessante. Essa é uma parte fascinante mesmo. A obra não entra em detalhes técnicos, tipo física quântica, sabe? Mas descreve essas correntes magnéticas, como emanações de energia que saem da gente, moldadas pelo nosso estado interior. Quando a gente cultiva o perdão genuíno, a benevolência, a harmonia, a gente estaria emitindo vibrações de alta qualidade. E essas vibrações criam um campo protetor ao nosso redor, influenciam positivamente o ambiente e até mesmo a pessoa que foi alvo do nosso perdão, mesmo à distância. É como se nosso estado de espírito tivesse uma assinatura energética, sabe? Que interage com o mundo. Interessante essa perspectiva energética. E, além do perdão, que outras virtudes são destacadas assim como ferramentas-chave? Sei que a lista é longa, mas talvez a gente possa focar em algumas que o livro parece enfatizar mais. Com certeza. A harmonia é outra base fundamental. O livro fala da necessidade de buscar harmonia em tudo. No corpo físico, com hábitos saudáveis, né? Na mente, controlando os pensamentos, como a gente falou. Nas relações, com tratamento igualitário, respeitoso. Essa harmonia interna e externa é comparada à ordem que a gente vê na natureza e nos ensinamentos do Evangelho. É como se fosse se alinhar com um fluxo universal de equilíbrio, sabe? E essa busca por harmonia exige outra virtude que o livro parece valorizar muito: a disciplina. Não só a disciplina mental, que a gente já comentou, mas a disciplina nas ações, nos hábitos, na perseverança em fazer o bem mesmo quando é difícil. É aquela ideia de podar as arestas. Como o livro menciona, um trabalho constante de identificar e remover o que desequilibra a gente, como o orgulho, o egoísmo, a impaciência. Essas coisas. Exatamente. É um trabalho contínuo mesmo, de autoconhecimento e esforço consciente. O livro também menciona a importância da paciência, da simplicidade, não só material, mas nos gestos, na forma de se relacionar, da delicadeza, da honestidade. Todas elas apontam para esse refinamento do ser. Não se trata de listar regras, tipo um manual de instruções, mas de mostrar qualidades que, quando a gente cultiva, naturalmente levam a gente para a cura e para o bem-estar. Percebe-se que a proposta é bem integral, né? Não basta focar só na mente ou só na fé. É um conjunto de transformações que se apoiam umas nas outras. E como o livro sugere que a gente integre tudo isso no nosso dia a dia? Quais são as aplicações práticas que ele dá? O livro traz muitos exemplos. Um deles é a comunicação. A importância de aprender a falar, de usar a palavra para construir, para edificar, para consolar. A língua pode ser o melhor remédio ou o pior veneno, né? Depende de como a gente usa. A sugestão é falar sempre com respeito, com intenção positiva, evitando a crítica destrutiva, a fofoca. Isso conecta totalmente com a ideia das sugestões que a gente falou antes. Nossa fala seria uma forma poderosa de emitir sugestões, tanto para os outros quanto para nós mesmos, né? E a relação com a natureza, como ela entra nessa prática diária? A natureza é vista como um evangelho vivo. O livro enfatiza muito respeito por tudo,
pelo ar que a gente respira, pela água que é descrita como um veículo de fluidos, de energias sutis, podendo se tornar quase um passe interno quando oferecida ou bebida com fé, com boa intenção, pelos animais que são chamados de irmãos inferiores e pelas plantas. Interagir com a natureza de forma respeitosa seria uma forma de aprender e de se harmonizar também. Até a alimentação é abordada nessa perspectiva integral, não é? Eu lembro de ter lido algo assim. Sim, sim. Fala da necessidade de equilíbrio, de comer para viver e não o contrário, de ter paciência até mesmo no ato de se alimentar, de mastigar bem, essas coisas. E amplia o conceito de alimento, né? Não é só o que a gente come, é também o ar que a gente respira, a água que a gente bebe e, fundamentalmente, o amor que a gente dá e recebe. Tudo isso nos nutre ou nos intoxica, dependendo da qualidade. E, claro, as interações humanas são cruciais nesse processo todo. A importância de cultivar a confiança, primeiro, em Deus, depois nos outros e na gente mesmo, de tratar todo mundo com igualdade, de ajudar sem esperar reconhecimento ou recompensa material, de ser honesto e digno em todas as situações. Parece que cada ato, cada pensamento, cada interação é uma oportunidade de praticar esses princípios e, assim, de se curar, né? Exatamente. Uau! Ao final dessa nossa exploração aqui, fica muito claro que Cura-te a Ti Mesmo é mais que um livro, é um manual intenso para a autotransformação. A mensagem que fica é poderosa. Nós já temos as ferramentas, o amor, a fé ativa, o pensamento direcionado, a vontade firme e as virtudes a serem cultivadas para promover nossa própria cura e evolução. E temos guias nesse caminho, como o Evangelho e os princípios do Espiritismo como são interpretados ali na obra. É uma visão que devolve o poder e a responsabilidade para cada um de nós, né? Afasta aquela ideia de uma cura milagrosa, externa, e propõe um processo contínuo, às vezes árduo, sim, de despertar e cultivar qualidades divinas que, segundo o livro, já existem na gente, em estado latente. São como sementes que precisam do nosso esforço consciente, da nossa disciplina, da nossa conexão com o bem, para florescer. A profundidade da obra, para mim, está nesse chamado ação interior e nessa visão integrada do ser humano. E a promessa é que essa jornada não traz só a cura de males específicos, mas alinha a gente com leis maiores de harmonia, de amor, nos aproximando de uma paz e de uma felicidade mais autênticas, mais duradouras. Uma perspectiva sem dúvida fascinante e que convida a gente a refletir profundamente sobre o nosso próprio potencial. Deixa então uma questão para a gente pensar, né? Inspirada diretamente nessas ideias que a gente discutiu. Se os nossos pensamentos e sentimentos realmente criam essas correntes magnéticas que moldam nossa saúde e nossa realidade, como o livro sugere, que tipo de energia a gente está emitindo neste exato momento? Que mundo interior e, por consequência, exterior a gente está construindo para nós mesmos a cada dia, hein? Nossa, uma pergunta impactante para a gente levar daqui. Esperamos que essa nossa conversa sobre Cura-te a Si Mesmo tenha sido esclarecedora, instigante e, claro, que tenha oferecido um vislumbre da riqueza que tem nessa obra. Até a próxima, pessoal!